vamos contar um pouco de como se desenvolveu a história da China, uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo, com mais de 4.000 anos de história. A China se originou no Vale do Rio Amarelo, onde se desenvolveram as primeiras dinastias, como a Shang e a Zhou. A cultura chinesa é rica e diversa, abrangendo aspectos como a língua, a culinária, a arquitetura, a sociedade, os costumes, a religião e as artes. Os chineses foram responsáveis por invenções como a pólvora, instrumentos náuticos, o papel, a imprensa e a acupuntura. A história da China é marcada por períodos de unidade e fragmentação, de estabilidade e conflito, de isolamento e interação. Acontecimentos como as guerras entre os reinos combatentes, a unificação sob a dinastia Qin, a expansão sob as dinastias An e Qin, e as invasões mongóis e manchus. A Guerra do Ópio na China foi um conflito entre a China e a Grã-Bretanha por causa do comércio e do consumo de ópio na China no século XIX. Elas marcaram o início da intervenção estrangeira na China, que durou até meados do século XX. A Guerra Civil na China foi um conflito entre o Partido Comunista da China, PCC, e o Partido Nacionalista da China, Kuomintang ou KMT, que durou de 1927 a 1950, com algumas interrupções durante a Segunda Guerra Mundial e a invasão japonesa da China. O resultado da Guerra Civil Chinesa foi a vitória do PCC e a fundação da República Popular da China em 1949, enquanto o KMT se refugiou na ilha de Taiwan, onde estabeleceu a República da China. Pode-se dizer que as guerras do ópio tiveram um impacto profundo na história da China, pois contribuíram para o declínio do Império Chinês, e para o surgimento da República da China e para o desencadeamento da Guerra Civil na China, que resultou na vitória do PCC e na divisão do país em dois estados rivais, a República Popular da China comunista e a República da China nacionalista. Revolução Chinesa de 1949 consistiu basicamente no processo revolucionário que foi responsável por consolidar a ascensão dos comunistas ao poder da China. Os comunistas na China eram liderados por Mao Tse-tung. Após anos de guerra civil contra o Partido Nacionalista, os comunistas conseguiram tomar o poder e iniciar as mudanças que transformariam a China em uma nação comunista. A Revolução Comunista tinha duas vertentes para reformar a China: o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Grande Salto Adiante foi uma política de industrialização forçada iniciada em 1958 que visava transformar a China, um país populoso e agrário, em uma nação industrial em pouco tempo. Para isso, Mao Tse-tung empregou os mesmos métodos que Stalin fez na União Soviética: coletivização forçada da terra, deslocamento de populações e abandono da atividade agrícola. O resultado foi desastroso. Naquele momento a China não se industrializou como planejado. Pior, os cultivos foram abandonados e a consequência foi a fome generalizada e, segundo historiadores mais generosos com estatísticas, o fenômeno pode ter matado, pelo menos, 38 milhões de pessoas. Por outro lado, a Revolução Cultural foi um movimento de limpeza política impulsionado por Mao Tse-tung entre 1966 e 1969, que tinha como objetivo retirar dos quadros do Partido Comunista da China elementos considerados burgueses ou capitalistas, a chamada caça às bruxas. Para conseguir isso, Mao Tse-tung mobilizou as camadas urbanas, especialmente os estudantes, que formaram a Guarda Vermelha, um grupo paramilitar que denunciava, perseguia e torturava professores, políticos e intelectuais acusados de trair o comunismo. A Revolução Cultural também se orientou pelo Livrinho Vermelho, uma obra que reunia pensamentos e citações de Mao Tse-tung. Essa revolução causou mais de 1 milhão de mortes, além de danos culturais e educacionais irreparáveis.
Tudo isso mostra como o comunismo na China foi marcado por violações dos direitos humanos, autoritarismo e fracasso econômico. Essa marca na história do comunismo chinês orienta a atual revolução industrial e científica nascida do planejamento do Partido Comunista Chinês PCC. A verdade atual é que a China se sentiu ameaçada pelo sucesso de Taiwan, que representava um desafio à sua soberania e à sua legitimidade política. Taiwan é considerada pela China como uma província rebelde que deve ser reunificada ao continente, mesmo que seja à força. Taiwan foi um dos chamados tigres asiáticos, que se desenvolveram rapidamente nas décadas de 1960 e 1970, graças à industrialização, à educação e à inovação tecnológica. Taiwan inspira a China. A China era um país pobre e isolado sob o regime maoísta, então inicia uma série de reformas. Sob a liderança de Deng Xiaoping, a China introduziu elementos do capitalismo, como a propriedade privada, a concorrência, o investimento estrangeiro e a integração ao sistema financeiro global. Depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética, a China não queria correr o risco de mais um fracasso. O atual sistema de governo da China é o comunismo, sendo o país uma república socialista unipartidária. O líder chinês é Xi Jinping, governante do país desde 2013. O partido governante é o Partido Comunista Chinês, que está à frente do país desde 1949. Esse partido é o único partido, o que configura um sistema unipartidário, que, legalmente, não permite a existência de outros partidos. O governo da China se baseia em 3 sistemas: a Assembleia Nacional Popular (ANP), que engloba os poderes legislativo, administrativo, judicial e militar. O sistema centralizador, com os governos das províncias e municípios, das regiões autônomas e administrativas especiais. A autoridade máxima do país é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que também é presidente do Estado. O atual líder chinês é Xi Jinping, que ocupa esse cargo desde 2013. Há também o Conselho de Estado, que funciona como um gabinete presidencial, formado por 10 pessoas. O PCC controla o governo, o exército, a mídia, a educação e a economia do país. As questões como as liberdades, os direitos individuais e coletivos, direito do trabalho e direitos humanos, na China, são muito distantes e diferentes das que existem em países democráticos. Na China manda o governo. De acordo com a Constituição da China, os cidadãos chineses têm direitos como a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de religião e de protesto. No entanto, na prática, esses direitos são limitados ou violados pelo PCC, que usa leis vagas e arbitrárias para reprimir qualquer forma de dissidência ou oposição. Por exemplo, o PCC censura a internet, bloqueia sites e aplicativos estrangeiros, monitora as comunicações dos cidadãos e prende ou persegue ativistas, jornalistas, advogados e defensores dos direitos humanos. Os direitos individuais e coletivos na China também são afetados pelo sistema de crédito social, que é um conjunto de regras e mecanismos que avaliam o comportamento dos cidadãos e das empresas em relação à lealdade ao PCC, à obediência às leis e à moralidade social. Esse sistema usa dados coletados por câmeras de vigilância, reconhecimento facial, inteligência artificial e outras tecnologias para atribuir pontos aos indivíduos e às organizações. Quem tem uma pontuação alta pode ter benefícios como acesso a crédito, emprego, educação e serviços públicos. Quem tem uma pontuação baixa pode ter restrições como proibição de viajar, de comprar certos produtos ou de participar de certas atividades. O direito do trabalho na China. Os trabalhadores chineses têm direitos como salário mínimo, jornada de trabalho limitada, férias remuneradas, seguro social e sindicalização. No entanto, esses direitos nem sempre são respeitados pelos empregadores ou pelo governo. Muitos trabalhadores enfrentam condições precárias de trabalho, como longas horas extras,
baixos salários, falta de segurança e saúde ocupacional, discriminação e assédio. Além disso, os sindicatos na China são controlados pelo PCC e não representam os interesses dos trabalhadores. Os trabalhadores que tentam se organizar ou reivindicar seus direitos podem ser demitidos, presos ou agredidos. Os direitos humanos na China são frequentemente violados pelo PCC em nome da segurança nacional, da estabilidade social e do desenvolvimento econômico. Alguns exemplos de violações dos direitos humanos na China são: a repressão aos protestos pró-democracia em Hong Kong, que resultou em prisões arbitrárias, uso excessivo da força policial, restrições à liberdade de expressão e à autonomia da região. A perseguição aos uigures e outras minorias étnicas e religiosas em Zhejiang, que envolve detenções em massa em campos de reeducação, tortura, esterilização forçada, vigilância intrusiva e assimilação cultural forçada. A violação dos direitos das mulheres e das crianças, que inclui a violência doméstica, o tráfico humano, o aborto forçado, a falta de proteção legal e a discriminação no acesso à educação e ao emprego. A China tem enfrentado acusações internacionais sérias de práticas desleais, como dumping, violações de propriedade intelectual, espionagem industrial e pirataria.